na Inconfidência Mineira e assim condenado à morte. Após proclamação da República, ele foi transformado em um herói. Joaquim José da Silva Xavier também é conhecido pelo apelido de Tiradentes. Consagrou-se por sua praticidade ativa na Confidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena da morte. Uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa, de uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, com morto prematuro dos pais. Joaquim José precisou explicar em números de trabalhos ao longo da vida, como Tiradentes Amador, função que ele deu apelidado de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém foi posto de alfares nos quartos da cavaleira imperial que Tiradentes acusou certa estampilhada apenas dá um pouco instruções. Ele era uma república convidências a adempor das idades do iluminismo, caso da Inconfidência Mineira. O movimento dos Insurgentes organiza em 1788. Foi conscienciado do contrário das Colômbias do Brasil com a idade da iluminadas advogados da Europa. As idades que havia, por sua vez, inspirando o movimento de independência dos Estados Unidos. As histórias estimulam a divulgação do pensamento iluminado no Brasil. Ao contrário, estudas no Brasil com iluminismo, ao será enviado por suas famílias da elite econômica da Colômbia para estudarem nesta Universidade de Coimbra, em Portugal. As idades iluminadas foram muito divididos, principalmente na capital das Minas Gerais. E isso se explica pela foto de uma boa parte dos estudantes brasileiros em Coimbra se organiza de Minas Gerais. Além programação dos ideais do iluminadas em Confidência Mineira aconteceu em consequência da efetivação das elidades da capital de Minas Gerais, apesar da política da cobração de impostos estabelecimento pela coroa portuguesa sobre os colombianos e o Visconde de Barbacena havia sido nomeado pela coroa de Portugal, governo da capitania, com o objetivo de
promover a derramar, ou seja, a compração obrigatória dos impostos sobre as extensas do ouro. Essas terão haver sido, e esse derramado havia sido determinado por Portugal em razão das dívidas acumuladas dos impostos que não estavam sendo pagados, instantânea do Portugal na arrecadação da impostos mantava as cobrações altas, mesmo com a queda na extração de ouro na região, que acaba por gerar o acúmulo das dívidas. A Confidência Mineira. A incentivação com um imposto derramado mobiliza só as elites da capitania contra o domínio português. Os inconfidentes planejavam assassinar o governador de capital, programar a republicanismo na capital de Minas Gerais. Tiradentes era um dos envolvidos nas conspirações, pois além de ser um defensor dos idades iluminadas, também havia sido prejudicado pela gestação da Visconde de Barbacena ao ser detido do comando da cavalaria que fiscalizava uma importante estrada da região. O movimento considerado pelas eleites mineiros, entretanto, não chegou a acontecer. Todos os envolvimentos foram denunciados por Joaquim da Silva dos Reis, que optou por denunciar o movimento para se livrar das dívidas pessoais que havia acumulado com a coroa de Portugal. Assim, em 1789, o Visconde de Barbacena surpreendeu, derramando e prendeu os envolvidos na cooperação, entre eles Tiradentes. Prisão, condenação da Tiradentes. A prisão de Tiradentes ou outros inconfidentes ocorreu após a devastada investigação processora a julgamento dos envolvidos em confidências. Estudou-se por 3 anos. Durante esse período, muitos dos presos negaram sua participação no movimento, com exceção de Tiradentes, que recomeçou abertamente seu envolvimento. Algumas historiadores também afirmaram que durante os interrogatórios, muitos dos envolvidos denunciaram o papel de Tiradentes na cooperação. A ascensão dos inconfidentes saiu de 1792 e dependendo a pena da morte por enforcamento a 10 pessoas, entretanto, por intermédio da rainha Débora Maria Oloves. 9 dos envolvimentos na Inconfidência foram perdoados
condenados ao decreto em bulos do Brasil, enquanto certação da morte foi mantida para apenas um Tiradentes. Beleza, filho, acabou? Atribua-se essa foto duas possibilidades. A primeira afirma que a certação foi mantida Tiradentes por ele não pertencer elita mineira e, portanto, não possuir influência na coroa. A seguir, possibilidade de levantar pelos historiados e de que, por falar abertamente do seu envolvimento na conspiração durante o interrogatório de Tiradentes, foi considerado um elemento perigoso pela coroa e por isso deveria ser alimentado. Assim, Tiradentes foi causado por poder expiatório pela coroa de Portugal. Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792 na cidade do Rio de Janeiro e a seguir teve o corpo esquartejado em 4 partes, espalhados pela estrada de Assessoria de Ouro Preto. Sua cabeça foi espetada em uma estaca colocada na praça central da cidade. A condenação de Tiradentes foi utilizada como demonstração de forças da coroa para inventar que futuras rebeliões acontecer. Então vamos, filha. Tiradentes, como herói, ficou Tiradentes, permaneceu em cidade durante o resto do período da colônia e também no período imperial, principalmente pelo caráter republicanos envolvidos na Inconfidência Mineira, como afirma História, pois Fausto. Episódio em confidência. Inconfidável, pois encompiradores tinham pouco simpático pela forma monarquia de governo. Além disso, os imperadores do Brasil eram descendentes e ali tireta da rainha Dona Maria, responsável pela condenação dos revolucionários. A imagem de Tiradentes com o herói foi construída com a programação da República. Os explicandos deixa extensa ficamos na republicanos e brasileiro, em contraposto aos tempos da monarquia. Por causa disso, Tiradentes foi expoliado pela caráter da sua condenação. República convicto, Tiradentes foi esquartejado como mantido do movimento República e, portanto, um herói nacional. Em consequência disso, o dia de sua execução, dia 21 de abril, foi estabelecido como feriado e a sua imagem possui haver retrato muitas vezes parecido com a de Cristo crucificado. Uma forma de relacionar Tiradentes com mantido herói, Faustão Boris da história do Brasil. São Paulo, editor da Universal de São Paulo, 2013, época 103.
Acredite na imagem. Dominguinhos a publicou, acervou Museu Paulista. Por Daniel Neves, graduador da História. Gente, e esse foi a história de Tiradentes. Se vocês quiserem mais histórias, a gente vai vir aqui contar de tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, comente, compartilhe e deixe para toda a família. Tchau!